Boa tarde. Vamos agora para a apresentação do professor Sérgio Augusto Franco Fernandes, da Federal da Bahia. Federal do Recôncavo da Bahia. Desculpa, do Federal do Recôncavo Baiano. Considerações sobre a morte enquanto problema metapsicológico. Boa tarde, boa noite quase, né? Em primeiro lugar, os agradecimentos, né, ao professor Monzani pelo convite, à professora Ana Carolina também, né, pela organização do evento, né? Parabenizar pela iniciativa, né, de um evento desse, né, em comemoração aos 100 anos dos escritos metapsicológicos, né? Achei uma iniciativa bastante interessante, né? Interessante também foi a possibilidade da minha parte de retomar alguns textos, né, freudianos que há um tempo já estavam sem serem lidos, né? Então, eu peço a paciência de vocês que acompanhem a minha leitura, né? E no final a gente conversa um pouco sobre o que foi dito. Então, considerações sobre a morte enquanto problema metapsicológico. E o que dizer acerca do enigmático tema da morte, quando este é problematizado não mais numa perspectiva metafísica, e sim metapsicológica? Muda-se algo? Existe algum ganho do ponto de vista da nossa compreensão? Qual a relação, por exemplo, da pulsão de morte, enquanto conceito da psicanálise, com a morte enquanto destino e possibilidade humanos? Pulsão de morte, esse conceito-chave da metapsicologia freudiana, apresenta-se como uma das mais confusas e, ao mesmo tempo, das mais difíceis noções da teoria freudiana. Diz Monzani o seguinte: os estudiosos divergem profundamente entre si quanto ao significado dessa noção, que parece ter o dom de sempre os deixar inteiramente perplexos. Tal noção diz respeito, antes de mais nada, aos limites que fazem valer o princípio de prazer, sendo que o seu referencial, ao menos no momento inicial, não seria a morte individual nem a destrutividade, mas sim a compulsão à repetição. Já a morte, por sua vez, assinala não somente o limite da nossa experiência, assim como também o limite do nosso próprio discurso. Apesar de haver uma enorme diferença entre a morte, no que diz respeito à existência humana, e a pulsão de morte enquanto hipótese metapsicológica, note-se que ambas se recobrem do silêncio. Mas isso não quer dizer, contudo, que as duas estejam ausentes da vida. Muito pelo contrário, é justamente em torno delas que nossas fantasias, nossos mitos, nossas religiões e, sobretudo, nossas ilusões são edificadas. Discorremos acerca da morte, ressaltando principalmente a influência de algumas ideias do filósofo alemão Arthur Schopenhauer sobre Freud. No segundo momento, nos entreteremos com a questão da morte como problema do ponto de vista da metapsicologia. Observaremos em O Ego e o Id, texto de Freud de 1923, o alentado esforço de Freud em apresentar o medo quanto ao ato da morte. Num terceiro e último momento, teceremos algumas considerações para finalizar nossa abordagem acerca da morte enquanto problema metapsicológico. Sobre morte, metafísica e metapsicologia. Sabemos que, de Homero a Platão, passando pelos pré-socráticos, pelos órficos pitagóricos, inúmeras são as concepções de morte, todas elas envolvendo a questão da alma. Num dos seus diálogos, mais especificamente no Fedon, que trata da imortalidade da alma, Platão afirma que a filosofia é uma meditação acerca da morte. Cito Platão: embora os homens não o percebam, é possível que todos os que se dedicam verdadeiramente à filosofia a nada mais aspirem do que a morrer e a estarem mortos. Fecho aspas. No nosso entender, esse enunciado postula um aprendizado que é justamente o exercício do filosofar e sua respectiva meta ou finalidade, a morte. Destacamos, entretanto, um aparente paradoxo: aprender a morrer como sendo aprender a viver. E a vida
contemplativa do filósofo como condição de possibilidade de um final sereno, sem medo nem sofrimento. Num certo sentido, a filosofia como preparação da alma para a morte. Tais colocações, acima expostas, podem ser compreendidas de duas maneiras. Uma primeira seria no sentido de que a filosofia é exclusivamente ou primariamente uma reflexão sobre a morte. Uma segunda, no sentido de que o leitmotiv de inúmeros sistemas filosóficos é constituído pelo problema da morte. Parece-nos, portanto, que este segundo sentido seja o mais plausível. Entendida em sentido amplo, a morte pode ser considerada a designação de todo fenômeno no qual se produz uma cessação. E em sentido estrito, ela pode ser considerada exclusivamente como a morte humana. Normalmente, é para esse segundo significado que se dirigem as atenções, seja por uma razão puramente terminológica, seja porque se considerou que somente na morte humana o ato de morrer adquire significação plena. Sendo, como já dito, o problema da morte o leitmotiv da maioria dos sistemas filosóficos, podemos considerar esse mesmo tema como sendo o leitmotiv também da especulação freudiana entre os anos de 1915 e 1920. Vamos agora buscar compreender o que influenciou as transformações ocorridas na teoria freudiana, em função da presença constante desse enigmático tema que atravessou o pensamento do psicanalista vienense em todas as direções possíveis. Quanto ao tema da morte na sua teoria, Freud não pôde se furtar da influência de Schopenhauer, embora, como sabemos, o mantivesse em segredo. De acordo com Paulo Hanson, havia sido justamente entre 1915 e 1920 que Freud teria sistematizado o seu schopenhauerianismo. Durante esse período, fez uso de algumas ideias do filósofo alemão que ajudaram a estruturar o seu pensamento. Constatamos na obra de Freud cerca de 15 referências a esse pensador, sem contar com as referências que aparecem nas correspondências. Sendo assim, percebe-se que, de fato, se o nome de Schopenhauer não aparece de forma recorrente ao longo da obra de Freud, aparece pontualmente em momentos importantes da elaboração do seu pensamento. Freud identifica sigilosamente, nesse filósofo maldito, a imagem do indivíduo excluído, colocado à margem da comunidade científica. Ele e Schopenhauer seriam os profetas de uma verdade fundamental que, pelo conteúdo e pelas feridas causadas ao narcisismo humano, estariam condenados a um tipo de maldição ideológica. Antes de focarmos nossa atenção diretamente no tema da morte, vamos elencar, de forma sucinta, alguns dos modos pelos quais Schopenhauer foi evocado por Freud. Primeiramente, foi na interpretação dos sonhos, onde o filósofo alemão aparece algumas vezes. Hanson vai identificar, mais especificamente no conceito de recalque, o lugar onde vai operar-se o verdadeiro encontro entre o pai da psicanálise e o filósofo alemão. Cito Hanson: é aí que Freud designou mais claramente Schopenhauer como seu genial precursor. Também é aí que o confronto da metapsicologia com a metafísica revela-se o mais preciso. Fecho aspas. Devemos considerar que, de fato, desde as primeiras pesquisas sobre a histeria, que Freud perseguia a trilha do recalque, mas somente em 1915 é que ele consegue estabelecer o estatuto metapsicológico de tal conceito. Num segundo momento, Schopenhauer aparece aproximando-se do conceito de inconsciente. Trata-se para ele de um predicado universal da vontade, ligado sempre a ela, não podendo ser compreendido separadamente. Ele diz o seguinte: assim, é uma citação de Schopenhauer, assim, vimos no grau mais baixo a vontade nos aparecer como um impulso cego, como um esforço misterioso e surdo, distante de toda a consciência imediata. Enquanto pensamento cego e esforço inconsciente, ela se manifesta em toda a natureza orgânica. Fecho aspas. Que é a citação do livro 2, do capítulo 27, Mundo com Vontade de Representação. Notamos nessa passagem uma conotação do inconsciente enquanto característica originária da vontade, aparecendo como um impulso indeterminado que não se singulariza em objeto algum, como força cega que atua sem objetivo
de forma indeterminada e inconsciente. É, portanto, a própria inconsciência que é levada em consideração. Nos primórdios, a vontade se encontrava distante de qualquer consciência imediata. O inconsciente seria sua determinação pré-histórica e, ao mesmo tempo, sua característica universal. Na medida mesmo em que vai se objetivando, permanece sempre inconsciente, algo muito parecido com a força obscura. Um terceiro momento seria marcado pelo tema do amor. Nesse sentido, Schopenhauer é colocado na posição de grande predecessor de Freud. Para ambos, a teoria da afetividade vai culminar na sexualidade. No ensaio Uma dificuldade da psicanálise, de 1917, Freud evoca o pensador alemão como sendo aquele que, cito Freud, preveniu os homens com palavras de um vigor inolvidável quanto à importância ainda subestimada de suas pulsões sexuais. Em um estudo autobiográfico, em 1925, Freud diz o seguinte, aspas, ele, Schopenhauer, não somente afirma o domínio das emoções e a suprema importância da sexualidade, mas também estava até mesmo cônscio do mecanismo do recalque. Fecho aspas. Schopenhauer aparece, portanto, como aquele que, primeiramente, anunciou a todos o seu ser sexual, apresentando o fundamento afetivo das resistências que a espécie humana opõe a uma tal revelação. Logo, se a sexualidade deriva do querer viver, esse querer viver deve ter um emprego metafísico preciso, qual seja estabelecer a união da vontade, da coisa em si e do mundo fenomenal. A atitude de Freud, nesse sentido, é clara. Ele separa os desafios metafísicos da teoria, entregando-a a seu contexto metafísico, empregando somente aquilo que ela, a metafísica, permite pensar do real. O quarto momento, que mais nos interessa, diz respeito à morte. Nos deteremos um pouco mais nesse momento. Quem diria que o pensador do amor apareceria também como o grande pensador da morte nos escritos freudianos? O tema da morte aparece, portanto, em Além do Princípio do Prazer, 1920, onde, de maneira gradativa, vai eclipsando os outros temas. Novamente, conforme Assunto, esta seria, cito Assunto, com efeito, uma grande etapa na história do investimento por Freud da temática schopenhaueriana. Fecho aspas. Vale lembrar que, em 1920, já existia entre Freud e Schopenhauer, um passado de referências, como vimos de forma breve nos parágrafos anteriores. É aí, pois, que se faz valer na obra de Freud a temática schopenhaueriana. Cito novamente Assunto. Desta feita, porém, não se trata mais de um empréstimo técnico ou de um tema circunscrito. Com a pulsão de morte, o que está em jogo é uma opção global. Esbarramos aí no fundamento metapsicológico da psicanálise. Também é aí que o confronto com a metafísica revela-se decisivo quanto ao sentido da psicanálise mesma. Fecho aspas. Nos encontramos, portanto, no centro mesmo da palavra filosófica freudiana, referência particular sobre a determinada, simultaneamente, por seu lugar e por seu conteúdo. O lugar diz respeito à primeira grande explanação da teoria da pulsão de morte, que logo se tornaria o centro da metapsicologia freudiana. O conteúdo tem Schopenhauer como referência, uma referência de fundo, referência filosófica essencial na teoria freudiana. Para fins de esclarecimento acerca desse ponto, vamos nos remeter ao capítulo 6 do ensaio Além do Princípio do Prazer. Esse é o penúltimo capítulo do referido ensaio, onde é estabelecido o final de uma demonstração. Trazida à tona a oposição entre as pulsões do eu e as pulsões sexuais, fica-nos evidenciado que as pulsões do eu tendem para a morte, enquanto as sexuais tendem para o prolongamento da vida. Cito Freud. A essência de nossa investigação até agora foi o traçado de uma distinção nítida entre as pulsões do eu e as pulsões sexuais, e a visão de que as primeiras exercem pressão no sentido da morte e as últimas no sentido de um prolongamento da vida. Fecho aspas. Contudo, como bem diz o próprio Freud, tal conclusão estaria já fadada à insatisfação do ponto de vista de inúmeros aspectos.
É então sobre o tema da morte natural que o debate se desenvolve, o que dá lugar ao enorme ir e vir de teorias poéticas, científicas e metafísicas. O nome do filósofo alemão surge, no entanto, no final desse acúmulo de referências. Freud vai dizer que, sem se dar conta, acabou por penetrar nos meandros da filosofia schopenhaueriana, segundo a qual a morte seria, ao mesmo tempo, o resultado e o objetivo da vida, sendo que a pulsão sexual seria uma representação da encarnação da vontade de viver. A essa referência filosófica se acrescentam diversas outras, lançadas de forma confusa no capítulo 6 do ensaio acima citado. É, pois, a referência a Schopenhauer que, de fato, vai acabar desempenhando uma função bastante peculiar, de efeito notável, encerrando uma verdadeira cascata de referências. A referência schopenhaueriana termina por estabelecer e, ao mesmo tempo, elevar a hipótese metafísica a um nível teórico há muito buscado por Freud. Vale aqui nos remetermos novamente à palavra de assunto. Uma citação um pouco mais longa. Ao cabo das tentativas, sempre parciais, de realização nos diversos níveis teóricos precedentes, cada vez reiteradas, escalonadas, a palavra metafísica encerra a navegação, fornecendo à hipótese metapsicológica sua materialização. Ela fornece a formulação assertiva, permitindo enunciar, por sua clareza sintética, a verdade metapsicológica. Convém cernirmos bem esse mecanismo. O recurso à metafísica não tem por objetivo suprir a insuficiência da verificação científica pela virtude miraculosa da especulação liberada dos fatos, pois não tem valor probatório em si mesma, só fazendo formular o sentido da unificação procurada. Tampouco encontramos-nos diante de uma frase vazia, porque a metafísica permite à verdade metapsicológica tomar corpo e conquistar sua identidade. Ela une, a esse fim, o poder sugestivo e globalizante da intuição poética de realização que torna possível ultrapassar-se a imediatez intuitiva. Fecho aspas. Freud, numa passagem das Novas Conferências, 32, mais especificamente na Conferência 32, nos diz algo extremamente importante. Cito: talvez os senhores venham a sacudir os ombros e a dizer: isto não é ciência natural, é filosofia de Schopenhauer. Fecho aspas. Freud justifica-se a si mesmo, afirmando ser legítimo para uma ciência o reconhecimento de uma antecipação filosófica e a renúncia à sua cientificidade. A virtude do filósofo seria, nesse contexto, a ousadia que o faz projetar na intuição globalizante aquilo que é da competência da investigação científica, a saber, o estabelecimento de bases positivas. Freud, então, estabelece a diferença entre a sua concepção e a de Schopenhauer. Em 1920, há uma aproximação, mas não há problematização. Já em 1932, a tese schopenhaueriana é utilizada como limite, como demarcação à teoria psicanalítica. A preocupação de Freud é-nos evidente. É demonstrar que o que o filósofo alemão diz não corresponde necessariamente ao que ele, Freud, diz. Para Freud, a psicanálise, diferentemente da filosofia de Schopenhauer, não afirma que a morte seja o objetivo único da vida, haja vista que a vida não deva ser, pela morte, negligenciada. Ressaltamos aqui essa divergência fundamental, onde a especificidade da referência filosófica se faz valer como decisiva no que diz respeito à evolução da teoria freudiana. Na verdade, o que Freud vai recusar é, especificamente, a função falseadora do pressuposto metafísico enquanto tal. O dualismo pulsional é mantido pela pesquisa analítica, dualismo sobre o qual descansa todo o processo conflitivo que direciona o nosso psiquismo. Seria, todavia, esse obstáculo monista, intrínseco à metafísica, que Freud denuncia. Seu objetivo único contradiz a dualidade essencial das pulsões.
E aí finaliza-se esse debate fundamental. Não esqueçamos que ainda resta o último dos modos pelos quais Schopenhauer foi evocado por Freud. Freud, então, paga o seu último tributo justamente ao pessimismo schopenhaueriano. É no pessimismo que encontramos o fundamento da concepção freudiana de civilização. É o pessimismo que atravessa todo o mal-estar na cultura. Trata-se, pois, de uma discussão acerca da felicidade que acaba por dar lugar a considerações pessimistas. Freud dá razão à tese de Schopenhauer ao colocar em primeiro plano a negatividade da felicidade e o contraste com os prazeres. O que vai tornar possível uma analogia entre os dois pensadores é, pois, a concepção pulsional que Freud introduz no fundamento da civilização. De acordo com Assun, é o bloqueio da vontade implicada na maldição imanente, condenada a sempre querer sem jamais se satisfazer, a reproduzir o desejo e seu fracasso, que constitui o verdadeiro fundamento do pessimismo. Para o autor francês, o fundamento homólogo do pessimismo em Freud seria constituído também por uma maldição inerente à pulsão, radicalizada e internalizada pelo domínio da pulsão de morte. Quanto a admitir a hipótese do acontecimento de processos psíquicos inconscientes, essa seria a tarefa da psicanálise ao efetuar essa conversão radical. Contudo, admite Freud, em uma dificuldade da psicanálise, que existiam filósofos precursores cuja lista deveria ser encabeçada por Schopenhauer, cuja vontade inconsciente equivaleria às pulsões da psicanálise. A aliança com o filósofo alemão seria, pois, uma maneira de se fazer desdobrar a palavra freudiana. Um outro tópico. A morte como problema metapsicológico. Sabemos que Freud vivenciou um longo período de sofrimento, marcado, inicialmente, pela primeira intervenção cirúrgica após o diagnóstico de câncer no ano de 1923. Foram mais ou menos 16 anos de sofrimento intenso, da primeira cirurgia até o seu falecimento em 1939. Nesse período, Freud também carregava consigo o processo do envelhecimento natural, o peso da crise política que culminou com a ascensão do nazismo e consequente invasão da Áustria, impondo-lhe um êxodo meio que necessário, além da deflagração da Segunda Grande Guerra. Certamente, esses fatores nos ajudam a avaliar a atitude de Freud perante a vida, a doença e a morte. Seu estado de saúde, que variou de um extremo mal-estar a um incômodo efetivo, prolongou-se de maneira mais ou menos constante por cerca de 16 anos, como dito anteriormente. A dor e o mal-estar foram extremamente intensos, principalmente ao longo do primeiro ano, após a primeira intervenção cirúrgica. Após cicatrização da lesão, que não foi rápida, Freud teve que adaptar-se à utilização de uma prótese gradativamente reajustada às suas estruturas anatômicas. Ele teve também que reaprender aos poucos a falar, a comer, a fumar. E não abrir mão do vício. Cito aqui uma passagem do Max Schur. A prótese tinha de se ajustar tão aderentemente quanto possível, a fim de retirar da sua fala o timbre anasalado e permitir uma adequada sucção do seu charuto no ato de fumar. Isto, contudo, causava uma maior pressão e uma dor mais intensa. Fecho aspas. Vale lembrar que o câncer de Freud fora diagnosticado no mês de abril do ano de 1923, mesmo mês, ano da publicação de O Ego e o Id. Lembramos também que ele se submeteu à intervenção cirúrgica imediatamente após a referida publicação. A curiosidade reside no fato de que Freud tentou elaborar nessa obra, em termos metapsicológicos, seus pontos de vista em relação à significação psicológica do medo da morte. Freud vivenciou o medo da morte e, como sabemos, tentou teorizá-lo, o medo da morte. Diz ele o seguinte, após citar uma frase que Max Schur reconheceu como sendo de Steckel. Aqui é uma citação de Freud, a frase altissonante: todo medo é, em última instância, medo da morte. Essa frase que o Schur identificou como sendo do Steckel. Mal se pode dizer que tenha sentido e, de qualquer forma, não pode ser justificada. Parece-me, ao contrário, perfeitamente correto distinguir-se entre o medo da morte de um medo de um objeto.
ansiedade realística, e de uma ansiedade neurótica libidinal. O caso apresenta um problema psicanálise, porquanto o medo é um conceito abstrato com um conteúdo negativo, em relação ao qual não se pode encontrar qualquer correlativo inconsciente. Pareceria que o mecanismo do medo da morte só pode ser configurado pelo fato de que o ego libera sua catexia narcísica libidinal em ampla medida, ou seja, que a abandona ele mesmo, exatamente como abre mão de um objeto externo nos casos em que registra ansiedade. Creio que o medo da morte é alguma coisa que ocorre entre o ego e o superego. Fecho aspas. O medo da morte, do ponto de vista psicanalítico, vem à tona de acordo com duas condições. Primeira, como reação a um perigo externo. Segunda, como reação a um processo interno, tal como ocorre na melancolia. Pode-nos também ajudar na compreensão do fenômeno uma simples manifestação neurótica. No que tange à melancolia, o medo da morte admite apenas a seguinte explicação: o ego renuncia-se a si mesmo em função de sentir-se odiado e perseguido pelo superego, quando, na verdade, gostaria de sentir-se por ele amado. É válido ressaltar que no texto citado, o ego e o id, Freud retoma a questão da melancolia, afirmando exitosas as suas teorias de 1915, expostas em Luta e Melancolia. Contudo, faz uma ressalva. Diz que ali ainda não sabia o quanto comum e típico era o processo de identificação. Quanto a isso, Urânio Torinho Pérez tem algo a nos dizer. Cito: a identificação é um mecanismo constitutivo do ego. Refere-se a uma instalação do objeto dentro do ego, como o que ocorre no abandono do objeto de amor e na melancolia. E vê este desligamento como consequência de uma regressão ao mecanismo da fase oral. Este processo frequente nas fases primitivas é que dá ao ego esta condição de ser produto de catexias abandonadas e de conter a história de suas escolhas objetais. Esta transformação da libido do objeto em libido narcísica determina o abandono de objetivos sexuais, uma dessexualização, espécie de sublimação. Fecho aspas. Como vimos, o ego precisa sentir-se amado, ser amado pelo superego, que surge como representante do id. O superego se incumbe da função de proteção, mas quando o ego se encontra diante de um perigo iminente, excessivo, e não acredita mais que possa superá-lo pelas suas próprias forças, tende então a deixar-se morrer, ao perceber-se abandonado pelas forças protetoras. Freud reflete sobre essas questões e conclui que seria plausível considerar o medo da morte, assim como o medo da consciência, como consequência do medo da castração. Cito Freud: a grande significação que o sentimento de culpa apresenta nas neuroses leva a que seja concebível o fato de que a ansiedade neurótica comum é reforçada, nos casos graves, pela produção de ansiedade entre o ego e o superego. Fecho aspas. Já o id não tem meios de mostrar ao ego amor ou ódio. Não diz o que deseja, não alcança nenhuma forma de vontade unificada. Luta sempre contra Eros e a pulsão de morte. O id somente poderia ser descrito sob dominação das forças silenciosas, mais poderosas da pulsão de morte, que buscam estar em paz e colocar Eros em situação de tranquilidade. Entretanto, o id poderia estar, talvez, subestimando a força de Eros. Tais colocações apontam para uma certa progressão, mesmo que não estejam aí tão bem explanadas. A formulação acima descrita se encontra em sua interpretação dos sonhos e, mais adiante, na maioria dos seus debates teóricos sobre o problema da morte. No texto citado, de 1923, a morte nos é apresentada como alguma coisa desconhecida do inconsciente, um conceito negativo. Assim, Freud reconheceu que a morte se manifestava como um sério problema para a psicanálise, já que era extremamente difícil compreendê-la no sentido psicológico. Freud, então, com a ajuda de conceitos teóricos desenvolvidos ao longo dos 10 anos anteriores, conseguiu focalizar o problema da morte. Podemos ver aqui como o conceito de narcisismo e o conflito entre pulsão de morte e libido se encontram intrinsecamente vinculados ao ponto de vista metapsicológico. Freud enumera uma série de princípios reguladores ao qual o aparelho psíquico deve estar submetido. São variadas leis, regras e princípios. Em primeiro lugar,
Freud diz que todo aparelho psíquico deve ser pensado através do modelo do esquema do arco reflexo, isto é, que o organismo, por mais elementar que seja, se recebe uma determinada carga de estímulo, sua tendência natural é descarregar imediatamente essa quantidade. Supõe-se que a quantidade de excitação recebida por um neurônio sensitivo deva ser completamente descarregada na extremidade motora. De acordo com Freud, o aparelho psíquico comporta-se, de maneira geral, como uma tendência para descarregar as excitações e, ao mesmo tempo, manter-se afastado das fontes de excitação. Além de todas essas formulações, Freud percebia o quanto o conceito de pulsão de morte se destacava dos demais. Ele precisava desse conceito. Como já sabido, ele havia apresentado a hipótese audaciosa desse conceito, em além do princípio de prazer, referindo-se a uma especulação. Em O Ego e o Id, esse conceito já é tratado como parte integrante da sua teoria das pulsões. É no texto O Problema Econômico do Masoquismo, de 24, que Freud vai ressaltar uma equivalência entre a noção de pulsão de morte e o princípio de nirvana, dizendo que a tendência da pulsão de morte é expressada através do referido princípio. Sendo assim, o princípio de nirvana aponta para algo diferente de uma lei de constância, na medida em que assume uma tendência radical, no sentido de encaminhar a excitação ao nível zero, conforme Freud já havia anunciado no seu projeto de psicologia, sob o nome de princípio de inércia. Como sabemos, o termo princípio de nirvana é derivado do budismo e foi difundido no Ocidente pelo filósofo Schopenhauer. Essa denominação foi proposta pela psicanalista inglesa Barbara Lowe, sendo retomada posteriormente por Freud em Além do Princípio de Prazer. Para designar uma tendência do aparelho psíquico a eliminar qualquer desejo, qualquer quantidade de estímulo de origem interna e externa. O termo nirvana, do ponto de vista do budismo, nos remete à extinção do desejo humano, o aniquilamento da individualidade que se funde na alma coletiva, um estado de quietude e de felicidade perfeita. Aqui é uma definição do Laplanche e do Pontarlier. Freud, então, retoma o termo sugerido por Barbara Lowe e anuncia-o como tendência para a redução, para a constância, para a supressão da tensão de excitação interna. O problema é que essa formulação é a mesma que Freud profere no mesmo texto sobre o princípio de constância, contendo, assim, uma ambiguidade onde apresenta como equivalente tanto a tendência a manter constante uma determinada quantidade de estímulos, quanto a tendência para atingir o nível zero de excitação. Contudo, surge um outro problema. A questão é que Freud achava bastante complicada essa relação entre as sensações subjetivas de prazer e desprazer e os processos econômicos que supostamente lhe serviam de sustentação. Dessa maneira, a sensação de prazer poderia acompanhar um aumento de tensão. Cito Freud. Parece que na série de sensações de tensão temos um sentido imediato do aumento e diminuição das quantidades de estímulo e não se pode duvidar que haja tensões prazerosas e relaxamentos desprazerosos de tensão. Fecho aspas. Ainda de acordo com Freud, devemos perceber que o princípio de nirvana, pertencendo à pulsão de morte, sofreu uma série de modificações nos organismos vivos, transformando-se no princípio de prazer. Sendo assim, não devemos tomar os dois princípios, prazer e nirvana, como sendo um só princípio, visto que o princípio de nirvana expressa a tendência da pulsão de morte, enquanto o princípio de prazer expressa as exigências da libido. Conforme o que foi dito, fica-nos evidente que essa relação entre o princípio de prazer e o princípio de nirvana não deve ser reduzida a uma simples e pura equivalência. Vale aqui um esclarecimento. Diz Freud, cito, vemo-nos destituídos de qualquer compreensão fisiológica quanto às maneiras e meios pelos quais essa domesticação da pulsão de morte pela libido possa ser efetivada. No que diz respeito ao campo psicanalítico das ideias, só podemos conjecturar que uma fusão bastante extensa e uma amalgamação, em proporções variadas, das duas classes de pulsões ocorre, de modo que nunca temos de lidar com puras pulsões de vida ou com puras pulsões de morte, mas apenas com misturas de ambos em porções diferentes. Correspondendo a uma fusão de pulsões dessa espécie, pode haver como resultado de determinadas influências uma difusão delas. Qual a extensão das porções das pulsões de morte que se recusam a serem domesticadas desta maneira, através de sua vinculação a misturas de libido, não podemos presentemente determinar. Fecho aspas.
Com o intuito de não abrirmos demais as nossas lentes e perdermos o foco, retornemos ao problema do medo da morte. Na obra O Problema Econômico do Masoquismo, encontramos apenas uma breve referência a esse medo. Freud relaciona esse medo a uma dificuldade natural e substituirmos a nossa moira pessoal, nosso destino, pela razão e pela necessidade, logos e ananquê, na sua própria interioridade psíquica. Contudo, todas as elaborações de Freud acerca do medo da morte, tanto em O Ego e o Id quanto em O Problema Econômico do Masoquismo, se apresentam ambíguas. Ele utiliza uma série de metáforas antropomórficas tentando dar conta da questão. Vejamos o que foi dito por Freud ao se referir ao escritor holandês Multatuli, que se chama, na verdade, E.D. Dekker, o qual constatava na sua suposta lista dos 10 grandes livros. Constava, na sua lista dos 10 grandes livros. Há pouca coisa a ser dita contra o escritor holandês Multatuli, quando substitui Moira, destino, dos gregos pelo par divino Logos e Ananquê, razão e necessidade. Mas todos aqueles que transferem a direção do mundo à providência, a Deus ou a Deus e a natureza, levantam a suspeição de que tomam esses derradeiros e distanciados poderes como casal parental, num sentido mitológico, e se acreditam ligados a eles por laços libidinais. Em O Ego e o Id, fiz a tentativa de originar o medo realístico da humanidade e da morte também do medo... Em O Ego e o Id, fiz a tentativa de originar o medo realístico da humanidade e da morte também do mesmo ponto de vista parental em relação ao destino. Parece muito difícil livrar-se a gente desta vinculação. Fecha. Com base nos seus estudos sobre a melancolia, Freud chega a afirmar que o medo da morte vem à tona quando o ego desiste de si e entrega-se ao ato de morrer, ao não se sentir amado ou mesmo odiado pelo superego e vulnerável à irrupção de um perigo interno ou externo. Entretanto, nada disso explicaria o medo da morte, a não ser que se levasse em conta a teoria dualista das pulsões, que considera que o ego, ao esvaziar-se da libido, passaria a sentir-se indefeso em relação à pulsão de morte. O ego teme, portanto, o perigo de ser exposto a ameaças externas e de não ser amado, odiado ou abandonado pelos objetos de amor ou por seus representantes internalizados no superego. Ademais, teme também a reação de se deixar perecer, o que pode vir a tornar-se um desejo de morrer. Desejo esse, de acordo com Freud, como sendo uma das causas do medo da morte. Max Schur, na sua biografia Freud, Vida e Agonia, especula em torno do sofrimento de Freud, enquanto este escrevia O Problema Econômico do Masoquismo, dizendo que, cito Schur, o desejo de morrer e não mais sofrer poderia encontrar-se em equilíbrio precário diante do desejo de viver e de levar avante sua luta. É geralmente sabido que o desejo de viver desempenha papel importante no curso de qualquer doença grave. Fecho aspas. O que Schur chama a atenção é para o fato de que existe aí uma diferença essencial entre o conceito bem fundamentado de um desejo consciente ou inconsciente de vida ou de morte e o conceito de pulsão, que briga com Eros para restabelecer o seu estado inorgânico. Schur, ao discutir o conceito de pulsão de morte, sustenta a seguinte hipótese. Se Freud chegou a esse conceito, não foi apenas por causa das suas formulações dualísticas, mas também pelo fato de, ao conceituar o desejo de morte no sentido biológico, facilitava-lhe, dessa maneira, lidar com o seu próprio medo da morte. Dando continuidade à temática da morte, mais especificamente do medo de morrer, vamos nos remeter a Inibições, Sintomas e Angústia, texto de 1926, onde ressaltamos como aspecto mais importante dessa obra a distinção conceitual entre a reação de ansiedade, tomada em todas as suas variações, e o motivo precipitador, isto é, a ameaça advinda de situações determinadas. Freud formulou aí uma ordem de situações de perigo que, de certa maneira, acompanha as linhas do desenvolvimento humano. A teoria da pulsão de morte é utilizada essencialmente em termos de pulsão agressiva e suas transformações. Tá acabando. Logo, o medo da morte é considerado como um conceito de perigo de fundamental importância na etiologia das neuroses. Contudo, o que queremos ressaltar, nesse momento, é a evolução dessa elaboração, relacionando o que foi colocado em O Ego e o Id e o problema econômico do masoquismo, com o que foi dito acerca de inibições, sintomas e angústia.
A principal diferença, então constatada, diz respeito ao medo da morte, que não deve ser equiparado ao sentimento de não ser amado ou de ser abandonado, que nos remete diretamente ao sentimento de desamparo. A morte, portanto, é representada enquanto uma dentre as várias vivências de perigo às quais reagimos no decurso do nosso desenvolvimento. Freud aqui continua a afirmar que o inconsciente não contém nada que o faça se aproximar do conceito de aniquilação da vida. Talvez a repetição dessas mesmas formulações nos forneça um pouco mais de clareza na medida em que todos os trabalhos metapsicológicos de explicação podem, de alguma maneira, ser aplicados à neurose de angústia, o que não significa uma ansiedade neurótica exagerada com base na realidade, mas sim uma ansiedade com base nos conflitos inconscientes da infância. Considerações finais. Mesmo levando em conta a morte enquanto conceito abstrato, com conteúdo negativo, talvez seja plausível afirmar que, mesmo sem um correlato, alguma coisa dessa espécie poderia se transformar no conteúdo de perigo, provocando uma reação de ansiedade por parte do ego. Se o desenvolvimento hierárquico do conceito de perigo depende tanto do desenvolvimento pulsional quanto do desenvolvimento do ego, fica subentendido que, para Freud, todo tipo de ansiedade teria que seguir determinados padrões. Todavia, o que pode se modificar é apenas o conteúdo do perigo ao qual reagimos com ansiedade. Nossa ponderação acerca da morte nos leva, imediatamente, a vinculá-la às diversas situações traumáticas anteriores. Sua negação constante, comum a todos nós, pesa a favor de tal suposição. E o que Freud designou como sendo o sentimento de desamparo estaria, portanto, no âmago de toda situação de perigo. E isto, certamente, se enquadra perfeitamente ao nosso comportamento e nossas atitudes diante da morte. Então, pelo fato de que a morte se manifesta como uma experiência inacessível, podemos considerar plausível o desamparo como sendo um sentimento soberano. Vale lembrar que Freud, já em 1883, dava destaque ao abandono como sendo o pior dos males que poderia acontecer a quem quer que fosse. Em carta endereçada a Marta, então sua noiva, datada de 25 de outubro de 1883, ao discorrer sobre o seu êxito em aperfeiçoar um novo processo de coloração por contraste que veio facilitar a observação microscópica do sistema nervoso central, lhe diz o seguinte, cito: "Tenho gozado de boa saúde e nada tenho feito que me desabone. Ainda que seja pobre, as coisas que significam alguma coisa para mim eu as tenho e me sinto salvo do pior dos destinos, que é o destino de ser abandonado." Carta 27. Obrigado.